Meus amados irmãos, a paz do Senhor, já quero louvar a Deus pela sua vida, querido, aluno da nossa classe Abraão, obreiros da nossa congregação em Alto Castro. Louva a Deus também pela sua vida, você que está assistindo esse vídeo. Tem algumas pessoas que a gente envia o vídeo porque nos solicitaram. Que Deus também continue abençoando a sua vida. Sou grato a Deus pela vida do nosso superintendente, presbítero Tomás, e pela vida do nosso pastor Alvani. Espero que cada um dos irmãos tenham tido uma noite de descanso abençoada, reparadora, bem como a família de cada um esteja sendo guardada pela virtude do Senhor. Amados, nós estamos aqui para mais um estudo devocional orientado pela leitura complementar, que é uma atividade prevista na nossa revista Betel, da Escola Bíblica Dominical. Há um texto bíblico a ser lido e estudado diariamente, como preparação e aprofundamento da lição do domingo subsequente. O texto orientado pela leitura complementar para nós fazermos nosso estudo devocional hoje está na carta aos Hebreus, no capítulo 12, o verso 15 ao 17, que diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma já vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Aleluia! Meus irmãos, nós estamos nos preparando para a lição de número 5 do terceiro trimestre, que tem por tema Obadias, o juízo divino virá. Ao longo desse trimestre, nós estamos estudando as profecias do Antigo Testamento, com ênfase nos profetas menores. Nós já estudamos o livro do profeta Osés, nós já estudamos o livro do profeta Joel, nós já estudamos o livro do profeta Amós, e ao longo de toda esta semana, nós estamos nos preparando para estudarmos a vida e o ministério do profeta Obadias. Nós já vimos bastante coisa ao longo dessa semana, já vimos o significado do nome de Obadias, que é servo do Senhor, vimos que ele tem uma peculiaridade no seu ministério, porque ele vai profetizar para outra nação estranha a Israel, no caso Edom, né? Vimos que Edom é um povo formado, uma nação formada pela descendência de Esaú, irmão de Jacó, irmão gêmeo de Jacó. Vimos que as desavenças entre esses dois irmãos, né, repassaram para os seus descendentes e gerou um episódio que muito desagradou o Senhor, né? A maneira com que os descendentes de Esaú se dirigiam, escarnecendo e zombando de um período triste que Israel estava vivendo com a invasão babilônica, né, leva a ira do Senhor. E Deus levanta o seu santo profeta Obadias para profetizar o juízo àquela nação, que era uma nação irmã, porém escarneceu do seu irmão. Eu quero fazer aqui uma ressalva, porque nós estamos tratando do texto bíblico, o contexto do livro do profeta Obadias, com base na invasão babilônica em Jerusalém, né? Nós falamos que não há um consenso com relação à data de escritura do livro. Então, surgem diversas vertentes, né? A que mais se torna apropriada é que esse livro é dirigido ao povo de Esaú, né, após a invasão da Babilônia em Jerusalém. Mas não há como assegurar com precisão que realmente esse é o momento. Israel foi invadido algumas vezes, passou por alguns conflitos. Nós poderemos até tratar aqui, vou tentar trazer, talvez amanhã de uma maneira mais resumida, mas é interessante quando nós vamos para o Salmo 137, no verso de número 7, a gente vê a seguinte mensagem bíblica: lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom,
no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai-a, arrasai-a até os seus alicerces. Ah, filha da Babilônia, que vai ser assolada, feliz aquele que te retribuir consoante nos fizestes a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Então isso aqui é uma lamentação onde o salmista expõe, primeiro, que Edom está zombando do seu irmão Israel, e o motivo pelo qual Edom está zombando é justamente porque a Babilônia está se prevalecendo de Israel. Então, o lamento do salmista é para que o Senhor venha fazer justiça, tanto contra Edom, que escarneceu, quanto a Babilônia, que oprimiu, né? Então, dentro desse contexto, a gente encontra um baseamento bíblico para atribuir esse episódio à invasão babilônica, né? Mas existe também outras vertentes. Então, nós já falamos bastante coisa ao longo dessa semana. Nós estamos fazendo o resumo dos livros que nós estamos lendo, da mesma maneira que nós fizemos com o profeta Amós, com o profeta Joel, com o profeta Oséias, com o profeta Joel, com o profeta Amós. Nós também estamos fazendo com o profeta Obadias. O livro do profeta Obadias é apenas um capítulo, com 21 versículos. Nós já lemos até o versículo de número 15. Então agora nós vamos ler o versículo 16 ao 18. Vai ficar faltando só 3 versículos para nós encerrarmos o livro no próximo devocional. Que diz assim: porque assim como vocês beberam no meu santo monte, assim todas as nações beberão sem parar. Irão beber e engolir, e serão como se nunca tivesse existido. Mas no Monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó tomarão posse de sua herança. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José será chama, mas a casa de Esaú será a palha. O fogo e a chama incendiarão a palha e a consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor falou. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o contexto aqui é justamente o dia do Senhor. Aqui, o beber do cálice está intimamente ligado à ira de Deus, né? A manifestação da ira ou da justiça de Deus. Certa vez, o Senhor Jesus falou a alguns de seus discípulos, dizendo: você pode beber do cálice que eu bebo, né? Quando eles queriam tomar posições privilegiadas, né, no reino do Senhor. Então, o cálice, Jesus se refere ao tomar o cálice como o Gólgota, como a sua crucificação. Então, aqui, o dia do Senhor, o contexto é a manifestação da ira ou da justiça de Deus sobre estas nações. É interessante no versículo de número 16, que diz assim: porque assim como vocês beberam no meu santo monte, assim todas as nações irão beber, engolir e serão como se nunca tivesse existido. Então, a mensagem do profeta estabelece uma relação de retribuição, de pagamento pelo que foi feito. E assim nós devemos entender o dia do juízo, ou o dia do Senhor. É um dia onde o Senhor trará a sua ira e a sua justiça ao pecador, mas ele trará também a esperança, né? O livramento àqueles que aguardaram em justiça. É por isso que no verso 17 ele diz: mas no Monte Sião haverá livramento. Eu quero crer que a minha vida e a sua vida será livre de toda manifestação de juízo no grande dia do Senhor. Nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, temos que aguardar a vinda do Senhor Jesus Cristo, o dia do Senhor, com esperança, né? A lição do próximo domingo traz essa mensagem para nós, né? Enquanto o Edom, que se sentia bem guardado, fortalecido nas suas instalações, né? E assistia, vamos dizer assim, como um linguajar de hoje, como de camarote, né? Porque o Monte Seir fica na região sul
de Judá, né? Ali no deserto do Negev, ou Negueb, né? Então ele tinha uma visão privilegiada do saque que seu irmão estava sofrendo. Então, enquanto o Judá sofria a justiça divina, sendo levado cativo na Babilônia, dentro do contexto que nós estamos abordando, né? E seu irmão ria, escarnecia, e pela mensagem do profeta Obadias, até ajudou a saquear, né, a cidade de Jerusalém. No dia do Senhor, o Senhor fará justiça. Então, queridos irmãos, talvez você esteja passando por algum problema de injustiça na sua vida, né? Às vezes, a gente se esforça para ser honesto, para agir em conformidade com a palavra de Deus, e nem sempre nós temos como retribuição, né, essa mesma justiça. Muitas vezes a igreja é perseguida, muitas vezes a gente recebe aquilo que nós não merecemos, mas nesses momentos devemos lembrar que o dia do Senhor, ele está breve e ele vem, porque nesse dia o Senhor fará justiça. No Sermão da Montanha, o Senhor Jesus, ele nos ensina, né? Bem-aventurado aqueles que foram perseguidos pelo meu nome, né? Porque eles serão exaltados. Então, o dia do Senhor é um dia de manifestação da glória dele sobre a vida daqueles que fielmente o esperaram. Então, essa é a mensagem do grande dia do Senhor para a sua igreja. E para o pecador, é como diz em Isaías, capítulo 13, no verso 9. O dia do Senhor será para trazer a ira de Deus aos pecadores. Aqui no verso 18, nós vemos que ele se refere ao povo de Deus, né? A Israel como Jacó e a José. E se refere a Edom como Esaú, que era o pai daquela nação. Isso nos leva para o texto que nós lemos no devocional de hoje, que está em Hebreus 12, a partir do 15 até o 17, que diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Né? Então, a igreja precisa viver um compromisso hoje na terra, né? De ter uma vida que não nos afaste da manifestação da graça de Deus. Porque a palavra de Deus diz que pela fé em Jesus Cristo nós somos salvos. E isso é o quê? A manifestação da graça de Deus na nossa vida. Nós somos salvos pela graça. A restauração é pela graça. A nossa vida é pela graça. A alegria que nós sentimos é pela graça de Deus. Então nós temos que estar agarrado nessa graça. E aí ele diz, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Aqui a imagem não é outra, senão a de uma planta amarga crescendo dentro de nós. Essa raiz de amargura é como uma raiz de uma planta de origem amarga. Ou seja, se nós formos como uma raiz de uma planta amarga, o que nós vamos poder dar? Qual o fruto que nós vamos dar para as outras pessoas? Também de amargura, né? Então ele diz, e por elas muitos se contaminem. Então, a desavença que foi gerada entre Jacó e Esaú, gerou nos descendentes de Jacó, ainda que Esaú tenha perdoado Jacó, uma raiz de amargura. Então, o que eles podiam dar era a amargura que contaminavam todas as coisas. Mas eu creio que Deus está te livrando no nome de Jesus de toda a mágoa do seu coração. É necessário nós colocarmos tudo isso diante do Senhor para que nós possamos ter um coração limpo. Porque se não tivermos um coração limpo, nós não somos capazes de ver o Senhor. Nós só conseguiremos, no dia do Senhor, encontrar Ele, conseguir vê-lo, né, e não sofrer a sua ira, se nós tivermos um coração limpo. Então a lição está falando muito conosco, meus irmãos, sobre a liberação de perdão, né? É o momento de nós fazermos uma reflexão das áreas da nossa vida que estão contaminadas por essa raiz de amargura, para que nós possamos nos limpar. Sabe como o crente se limpa? É na palavra de Deus. E é por isso que esse tema está sendo ensinado, porque o Senhor quer nos limpar de toda raiz de amargura. E não só isso, mas também
de fornicação, de profanação, né? De toda a impureza. Aí ele diz que Esaú, e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Esaú não estava ligado nas coisas do céu, ele estava ligado nas coisas da terra. Aí ele diz assim, porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Ou seja, ele queria a bênção, mas não queria o arrependimento. Ele queria a herança, mas não queria Deus. Só tem a herança quem tem o dono da herança. Para a gente ter a bênção, a gente tem que ter em nós o dono da bênção. Meus irmãos, que Deus te abençoe, que esta palavra venha despertar em mim e em você, né? O desejo de sermos purificados por essa palavra. Que toda raiz de amargura, que toda impureza que há em nós seja repreendida no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te dê uma sexta-feira de bênção e de vitória, em nome de Jesus. Fique com Deus.